Oi, gente, como vocês estão? Hoje eu vou contar um pouquinho sobre um lugar. Eu queria dizer o que tem a ver, né? A minha visita num lugar, né? Do nosso tema de hábito de leitura, né? Pensa bem. Então, sempre que você lê sobre aquele lugar, sobre a história daquele lugar, isso também conta como hábito de leitura, gente. Então, pensa. É muito interessante se você pegar a história e começar a ler sempre que visitar algum lugar, por mais simples que seja, principalmente os lugares históricos, tá? Então, eu super recomendo para começar o hábito de leitura uma visita em lugares, né? Então, por exemplo, eu fui o Castilho de la Glorieta, é o Castelo da Glorieta que fica em Sucre, Bolívia, agora nas minhas férias, né? E depois que eu voltei do castelo, antes eu já tinha dado uma lida, mas depois que eu voltei, reli ali sobre o castelo e a gente começa a entender e começa a querer visitar de novo, porque você começa a ver tudo que estava ali na estrutura, toda a história por trás, as pessoas que viveram lá, então aquilo se torna bem interessante. Para o hábito de leitura, eu acho maravilhoso, gente, super testem aí, depois me digam, ou um lugar legal, um lugar histórico, dá uma olhadinha e vê se é uma coisa legal de vocês fazerem, tá? Esse Castelo da Glorieta é interessantíssimo, porque é como se, sabe quando você tá sem ideia na cabeça e você pega vários tipos, né, de roupas, então pega uma roupa mais clássica, junta com a despojada, aí você põe aquela calça rasgada com uma blusa super chique de cetim, e aí você sai com o cachecol, põe um lenço na cabeça, sei lá, gente, fica tudo misturado. Foi mais ou menos o que o arquiteto do castilho, né, do Castelo da Glorieta, foi mais ou menos o que ele fez, porque ele pegou o estilo barroco, juntou com o clássico, juntou com alguns toques árabes, rococó, ele pegou todos esses estilos, misturou e fez o castelo. E os donos amaram, então assim, super aprovado. Eu amei também, então assim, eu garanto que vocês vão se divertir lá se vocês forem. Fica em Sucre, que é uma cidade da Bolívia, tá, gente? Bem legal, interessante. Fica mais ou menos a 5 quilômetros do centro esse castelo, tá? Eu vou ver se eu consigo depois, com o meu talento em edição, colocar umas fotos reais do local. Mas assim, gente, vai no Google, tá cheio de fotos, tá? Então, tem algumas, principalmente a parte das torres, né? São 3 torres: a Torre do Príncipe, a da Princesa e a Torre do Relógio. São os 3 pontos fortes assim do passeio. Eu vou ver se eu tenho foto dos 3 pontos lá, vou dar uma olhadinha para colocar para vocês. Bem interessante, gente. A Torre do Príncipe, ela é a mais alta. Ela tem 40 metros e ela é a única que é aberta para você subir e você olha de cima, né, desses 40 metros, as colinas ao redor ali. É bem interessante para tirar foto, né? Dá um cansaço assim para a subida, né? E a gente que está a um nível mais alto do que, né, do mar também lá, quando a gente chega em Sucre, a gente sente um pouquinho aquela subida, mas nada assim que, né? É só questão de sair do sedentarismo, gente, sabe lá. Se for, sobe, pelo amor de Deus. É a única que é aberta para subida, tá? E ela tá no estilo russo-bizantino, né? Pelo que eu li, eu não sei muito de estilos arquitetônicos, gente, mas dá para ver que uma é totalmente diferente da outra. A da princesa, ela é um pouco menor e ela não é aberta para subida. E ela já tá no estilo mais árabe, se eu não me engano. E a torre do Big Ben, né? Estilo inglês, gótico, a Torre do Relógio, na verdade, que chama, mas ela é uma réplica da Torre do Big Ben, né? Então, assim, vale super a pena ali, né? Você olhar as diferenças de cada uma, como elas acabam se juntando e fazem aquele castelo ficar bem
ele é eclético, mas ele tem algo ali, parece que, né, parece uma coisa até etérea, né, que se encaixa, alguma coisa se encaixa. Eu acho que muita coisa foi feita lá. Eu lembro na história que eu li, né, dos os Argandonha, né, que viveram lá, eles inclusive foram declarados príncipes pelo Papa, então pela questão da caridade ali feita naquele castelo, aquela história de orfanato, né, que funcionou lá, né, os anos que eles tinham muitas obras filantrópicas, né, a eu acho que a Clotilde, né, Clotilde Urioste, ela não podia ter filhos, então assim, ela fez muita caridade nesse sentido, né, de crianças e de outras coisas. Eles eram empresários, tinham, né, chegaram a ter um banco por uns anos, né? No final, o castelo foi até emprestado para fins militares, né? Então, assim, não é é um castelo que está na história mesmo da Bolívia, gente. Se você falar do Castelo da Glorieta, a maioria vai conhecer lá, vai saber onde fica, qual é a história, né? E é muito interessante. Eu não vou contar a história toda, porque, né, para vocês procurarem, para ler mesmo, ler, gente. Eu vou mostrar algumas fotos e lá, assim, o jardim, né, enorme, lindo, né, e a gente encontrou até uma gruta que parece ter sido de escavação de minérios, alguma coisa assim, mas não tem a história exatamente daquela gruta do castelo, eu não encontrei. Depois eu vou dar uma procurada melhor, qualquer coisa eu atualizo nos shorts do YouTube aqui para vocês, tá? Mas é uma história que vale a pena dar uma olhadinha, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou colocar algumas fotos que eu tenho do meu arquivo pessoal, tá, gente? Não é da internet. Então, tem muitas outras coisas que dá para procurar, as fotos melhores, né, com mais qualidade aí na internet, mas eu acho que essa coisa pessoal também, né, de eu fui lá, né, eu amo, né, tirar foto, então eu vou colocar aí para vocês olharem também, tá? E cuidado para escolher a roupa. Faz um estilinho mais certinho, tá? Eu não sou boa pra isso, eu junto tudo, misturo mesmo. Às vezes eu tô parecendo aquela mulher, a louca dos pombos lá do filme do Esqueceram de Mim, né? Que tá com o chapéu de um jeito, uma capa de outro, os blusas, o cachecol. Às vezes eu tô daquele jeito, gente, mas assim, eu tô que nem o castelo mesmo. Então espero que tenham gostado. Até mais.